de todo mundo ir lá, inclusive a própria polícia que as pessoas estavam lutando para defender a própria brigada militar, e a própria brigada tinha que bater nos caras, para os caras não bater lá no governador e lá nos deputados. Então era uma coisa muito esquisita, muito estranha, né? As pessoas lutando pela própria brigada, e a brigada, inclusive, tinha que se impor, não porque queria, mas a mano do próprio governador. Uma ditadura desgraçada. Então já pensou? Numa votação histórica apertada. 27 a favor e 26 contra. Já pensou, senhores? E o nosso hospital, ele continua do mesmo jeito. O nosso hospital não recebeu nenhum recurso, vereador Flávio. O senhor que está lá dentro, o senhor sabe que não veio nada. Nós temos aqui, nível de município, nós temos quase 2 milhões de atrasos, que é da saúde básica, dos postos de saúde. Então, é muito difícil hoje você ser um prefeito de uma cidade que você depende de recursos públicos. É muito difícil. E eu não vou nem citar aqui quais os deputados que votaram, mas não vem ao caso hoje, mas ele foi uma votação muito apertada, de 27 a favor e 26 contra. Então, senhores vereadores, o Arley, que é o presidente do PSDB, de repente ele tem alguma coisa para dizer sobre isso. Passamos, então, a vereadora Maria Helena para o seu pronunciamento no grande expediente. Boa noite, senhor presidente, aos colegas, a comunidade que nos assiste aqui no plenário, acompanham pela rádio e pelo Facebook. Eu queria colocar sobre o ESF, então, comentar sobre isso. Eu preciso comentar um pouquinho. A estratégia de saúde da família, ela é diferente de um posto de saúde. Gostaria aqui que os colegas vereadores, muitos têm opiniões, né? Nós tínhamos posto de saúde aqui no município, aonde eu poderia ir lá no INSS, ficar na fila lá, esperando minha vez para ser consultada. O ESF, ele vem reorganizar isso. Ele vem mudar esse tipo de atendimento. Não é um atendimento focado só no médico. Não, é bem diferente. O ESF, ele é focado numa estratégia. Uma estratégia de localidade. Exemplo, ESF Santa Inês. Lá tem que ter, no máximo, 4.500 pessoas. Não pode passar disso. E no mínimo 2.000 para ser um SF. Tem que ter o médico clínico, tem que ter a enfermeira, tem que ter a técnica de enfermagem. Pode ter o dentista e pode ter auxiliar, como também agora nessa nova política pode ter o agente de saúde, que não é mais obrigatório. Com certeza é de fundamental o trabalho que eles desenvolvem. Então, isso é uma estratégia. Por quê, senhor presidente? Porque essas pessoas que estão lá no posto trabalhando, elas vão conhecer a realidade daquela área adstrita. Conhecendo a realidade, desde geograficamente, como é que é a habitação, se tem água, se tem esgoto, se tem luz. Qual é também o problema de saúde da minha área? Será que eu tenho paciente HIV? Será que eu tenho paciente tuberculoso? Quantos são os idosos que vivem ali? Quantas são as minhas gestantes que vivem ali? E aí eu vou desenvolver trabalho específico para cuidar dessas pessoas. Vou ter o grupo do hipertenso, do diabético, da gestante, do planejamento familiar. Enfim, eu vou cuidar desta área. Ele não é mais focado só no atender, só no médico. Não, existem muitas outras coisas que se faz. E principalmente para cuidar de toda a população. Porque se eu conheço o meu paciente HIV, eu quero saber se ele está tomando o remédio, se ele está se cuidando, se ele está fazendo os exames. Quero conhecer o meu paciente tuberculoso, se ele está se cuidando. Por quê? Para as outras pessoas também não ter essas doenças. E não só isso, mas enfim, toda uma série de doenças. Então é diferente um pouco o posto de saúde de uma estratégia de saúde da família que é um ESF.
Então, ele vem para reorganizar tudo. Nosso município ele tem 100% de estratégia de saúde da família. Eu acho que a gente não pode retroceder. Eu acho que é importante, quando a gente tem algum problema, aí realmente falar. Tem os conselhos de saúde, nós temos 68 conselhos de saúde no nosso município. A gente já recebeu reportagem em revista lá de Brasília, a gente já recebeu prêmio sobre isso, mas a gente tem que fortalecer esse conselho, participar desse conselho. O problema realmente está expondo para quê? Para melhorar, para sempre melhorar. Eu acredito que todas as pessoas que trabalham na área da saúde, elas querem sim desenvolver um bom atendimento e também deixar essas pessoas atendidas realmente, com segurança, e tá aí para prestar um mau atendimento, né? Então, às vezes, o que eu sempre digo, às vezes é um mal entendido, às vezes as não compreendem. Eu acho que é dos dois lados, a gente tem que sempre ver os dois. E seguindo essa mesma linha, eu achei muito importante o que o secretário Colombo colocou hoje nessa carta que ele remeteu aqui à nossa Câmara, aonde ele pede que, se tem alguém que está reclamando que não recebeu os serviços, para passar para ele quem que é, porque ele quer realmente tentar solucionar os problemas, não deixar as pessoas reclamando ou que não foram atendidas. E eu acho isso muito importante porque para ajudar a construir um município onde todos somam. Não destruir, mas sim somar. Então, achei muito louvável aí o secretário Colombo nas suas colocações. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o programa Conduz Vida. Este programa foi criado pelo nosso prefeito Zé. Brilhantemente, tive a oportunidade de participar de uma reunião que aconteceu com os prefeitos e secretários de saúde e também pelas pessoas que coordenam o transporte dos municípios, aonde eles tentaram, junto, buscar soluções para o problema de transporte de todos os municípios. Naquela hora, na mesma hora que estava sendo feita a reunião, as colegas que coordenam o transporte, elas se conversaram entre elas. Naquele mesmo momento, tinha um carro em Porto Alegre, de um município com um paciente. O nosso município de Três Passos estava indo a Porto Alegre com uma ambulância levar um paciente que iria internar o procedimento, então iria voltar vazio. E um terceiro estava se deslocando vazio para ir buscar um outro paciente lá. Então, eram 3 municípios levando o carro ia praticamente. Então, assim, naquele momento a gente viu que iniciativas públicas, elas são muito bem-vindas com planejamento, planejar as ações, em conjunto também faz parte. Principalmente porque os pacientes vão... Nós estamos numa região de saúde onde os pacientes vão para o mesmo lugar. Ou eles vão a Ijuí, ou eles vão a Passo Fundo, a Santa Maria, a Porto Alegre, ou eles vão, então, aqui para Tenente Portela. Qual é a ideia desse programa Conduz Vida? É os 4 municípios se juntarem e eles fazerem o transporte coletivo junto. Exemplo, Três Passos fica responsável de levar todos os pacientes para Ijuí. Três Passos de Esperança, Bom Progresso, Tiradentes. Três Passos ficaria responsável. E isso é tudo, né? Foi durante a reunião, ainda não ficou bem definido qual seria a parte de cada um. Bom Progresso, então, levaria a Passo Fundo. Ele ficaria responsável deste trajeto. Já a Esperança ficaria responsável do trajeto da Tenente Portela. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande de levar nossos pacientes a Tenente Portela, porque é muito paciente. Nós temos em torno de 1.500 autorização de mês de procedimento de consulta lá. Então, nem 1.500 pacientes, né? Porque às vezes 2, 3 autorização no mês.
Mas, enfim, é mais um conseguir levar todo mundo. Do jeito que a gente está com a nossa frota. Então, com a troca dos veículos agora, e com essa proximidade de todos os prefeitos e secretários, e olha só, Esperança e Tiradentes já passaram pela Câmara de Vereadores uma lei aprovando a união dos dois municípios no transporte da saúde. Porque eles já vêm fazendo, como eles são próximos, eles já vêm fazendo esse transporte entre eles. De volta e meia nós pedimos também para eles, como eles pedem para nós, né? A gente fica também se ajudando. Eu gostaria, Maria Helena, de nós exemplificar um pouco mais, pormenorizar. Então, por exemplo, os pacientes vamos supor, de Tiradentes, Três Passos e Esperança, eles viriam para um local e seria, vamos supor, eles iriam para Ijuí, Três Passos leva a todos. E aí viria os de Três Passos e Bom Progresso e Tiradentes nesse mesmo lugar, quem leva para lá, para Passo Fundo, vamos supor, é um outro município. Ele que é o responsável por aquele paciente. Então, quer dizer, hoje Três Passos com 6 SPIN, que corre, levando inclusive com 2 ambulâncias, ia ter uma economicidade muito grande para todos os municípios. Não ficaria um levando para cá, outro para lá. É um sincronismo, uma ação conjunta. Isso mesmo, presidente. Iria ter um sincronismo. Uma outra questão que foi levantada, eles teriam um transporte sanitário. Não é um transporte de passageiros, é um transporte de pacientes. É diferente. É esse transporte sanitário que a gente fala, onde na hora que todos iriam se num lugar só, onde a gente iria ter, então, o início das viagens, enfim, e também quando retorna, a ideia é ter uma técnica de enfermagem lá, verificando os sinais dos pacientes para ver como é que eles estão. A pessoa, a coordenadora lá, qual é o teu encaminhamento, para onde você vai? Esse é o seu motorista, o motorista tenta. Então, o motorista vai saber certinho para onde ele vai levar cada um. Então, fazer um serviço de excelência e de qualidade. Esse é o primeiro objetivo, e também pensando que do jeito que está, pensem mais, né? E juntando realmente essas iniciativas públicas, né, para executar então um melhor serviço com excelência e qualidade. Uma boa noite a todos. Muito bem, esclarecendo algumas coisas importantes. Vereador Arley Tomazoni encerra o grande expediente no espaço destinado aos oratórios dos senhores vereadores. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colaboradores desta casa, público presente e que nos escuta e nos assiste pelo Facebook. Quero iniciar falando sobre os 600 mil que ainda não foram repassados para o Hospital de Caridade, que nos foi prometido no ano de 2017 na votação do IPTU, que seria dado um desconto somente de 5% para um repasse de 600 mil ao Hospital de Caridade. Esse dinheiro ainda não chegou ao Hospital de Caridade. E falar também sobre a apresentação na última quarta-feira sobre a audiência pública das metas fiscais do primeiro quadrimestre da saúde, dizer que me chamou bastante atenção o gasto total, foram R$ 4.145.545,09, sendo que um gasto de R$ 2.390.026,19 com pessoal em cargos sociais. Quase 60% do que a Secretaria da Saúde gastou foi com pessoal em cargos sociais. E eu acredito que o município, para ser bem efetivo na saúde, ele tem que gastar mais com as pessoas e não em pessoal. Então, fica o recado, é muito gasto com pessoal em cargos sociais. E feito isso, então, tenho recebido várias reclamações
quanto ao cumprimento do horário de trabalho nos postos de saúde e nos ESF, e resolvi na última quarta-feira, então, dia 30, fazer uma visita em todos os ESF do município. E o resultado foi estarrecedor. Cheguei no PSF, no posto de saúde da Sul Serra, às 15 horas, o médico já não estava mais, e quero dizer que no posto da Sul Serra eu fui várias vezes na parte da tarde, semana passada e na semana retrasada, e não encontrei o médico lá, tá? Fui no posto de saúde do bairro Weber. Eu fui, na verdade, para ver todos os profissionais, mas como o tempo era curto, eu verifiquei praticamente só o médico. E sabe, Maria Helena, fiquei feliz com a tua fala aí, que você falou que sorte que o SF não é focado no trabalho dos médicos, porque médico é o que menos tem nos postos de saúde. Pelo que eu vi, então, no dia 30. No bairro Weber, o médico estava lá. Em Padre Gonzales não tinha médico. Eu estava lá às 15h32 e aí me passaram que o médico estava de férias. No posto de saúde do Érico Veríssimo, o médico estava lá. No PSF do centro, aí observam bem o que eu vou falar agora. Tinha uma reunião interna, né? No PSF, no posto do centro. O médico não estava presente lá na reunião. Tá? Aí fui no posto de saúde do bairro Santo Inês, que também estava em reunião interna. Tá? E aí tinha um cartaz que eu compartilhei no grupo aí, que o posto de referência para emergência era o posto de saúde de Bela Vista. Pessoal, então, não sei quem organiza isso aí, mas vocês imaginam sair do Santo Inês para ir a Bela Vista, né? E aí tem 2 postos de saúde pertinho, menos de 1 quilômetro. Os 2 estão de reunião interna no mesmo dia e na mesma hora. Mas o mais espantoso, colegas e público, é que eu cheguei às 16h23 no posto de saúde de Bela Vista e eu não entendo, talvez uma máquina do tempo, não tinha médico. E o médico tinha assinado o ponto às 17 horas. Então, pedi para olhar a folha ponto. E eu quero propor, já ia falar mais adiante, uma CPI sobre o cumprimento do horário de trabalho nos postos de saúde do nosso município. Que não pode, existe uma lei aqui, que é a lei número 4533, que criou a gratificação por desempenho da função médica, onde diz assim: fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder gratificação por desempenho de função médica no valor de até R$ 1.500 mensalmente aos médicos da Estratégia da Saúde de Família. R$ 1.500 para um médico por gratificação da função médica. Mas se eu contrato um médico, ele tem que ser médico. E aí tem uma lei de gratificação por função médica. Então é estarrecedor. Eu fico preocupado em o nosso município criar mais uma unidade, mais um postão e não está cuidando bem dos postos de saúde que nós temos. Então, fui hoje novamente no posto de saúde da Sul Serra, às 15h30, e fui no da Bela Vista às 16 horas também. Não tinha médico em nenhum dos dois. E lá na Sul Serra eu pedi para a enfermeira, para ela ligar para a excelentíssima senhora secretária de saúde, me autorizar a tirar uma foto da folha, ponto do médico. Eu sabia que ela pediu para mim protocolar, né, e fazer por escrito o pedido. Então essa administração, ela vem dificultando o nosso trabalho de vereador. E aí tem muita gente que disse que duvidava que eu ia mexer com essa questão do cumprimento de horário nos postos de saúde. E tem mais.
Na semana que o médico não esteve atendendo lá na Sulserra, ele estava atendendo a clínica particular dele, que tem contrato via Hospital de Caridade com o município. Então, pessoal, eu convido a todas as pessoas a fazer um concurso para receber do município e trabalhar em outro lugar. Porque se médico pode, se dentista pode, se não sei mais quem pode, a população pode se farrear com dinheiro público. E aí a gente fica estarrecido com o que a gente vê lá em Brasília, mas é aqui nos municípios que começa as falcatruas. Esse esbanjamento de dinheiro público aqui, pessoal. Onde é que está a fiscalização? A secretária da Saúde falou há um tempo atrás que iria colocar ponto eletrônico. Mas, gente, será que nós estamos tão grande nessa crise de ética no nosso país que precisa ponto eletrônico em tudo que é lugar para você ter um contrato de trabalho com o município ou com qualquer serviço público e você tem que ter ponto digital, sei lá como é que chama, para ter que cumprir horário. Então, essa administração não sabe o que acontece nos postos de saúde. E eu convido a todos os colegas a começar a fazer essa fiscalização dos postos de saúde, porque é estarrecedora. Lá na Sulserra, naquele dia, ainda dia 30, eu encontrei uma moça saindo com uma criança, e daí eu disse, você está indo embora? É, não tem médico. Não, mas eu vou fiscalizar isso aí. Aí um outro rapaz passou lá e disse, eu quero ver um vereador vim pedir voto na minha casa na próxima eleição, porque médico é o que menos tem nesse posto de saúde aqui. E aí tá lá o pessoal cumprindo horário, e o profissional, o médico, que é sorte, então a colega Maria Helena disse que o SF não é focado no médico, então é mais focado no restante. Então nós estamos aqui, eu principalmente me proponho a fazer esse trabalho. Gostei do que o colega Edivan falou, gostaria de falar 20 minutos. Colega Edivan, muito bem observado, e eu quero também, vou fazer um outro pedido, que as folhas ponto dos funcionários públicos, eles têm que ficar num ponto de visão fácil. Não precisa esconder que o cara assinou o ponto às 4h23, às 17h, e já, tchau, tchau. E outra coisa, o colega Nader queria uma parte, o colega Edo, tá. Obrigado pela parte. Já que está acontecendo isso de trabalhar até as 3h30 e lá no ponto colocar 5 horas, isso aí é uma safadeza, né? Eu sou favorável que tem que botar relógio ponto ou ponto digital. Porque como é que tu vai controlar o restante dos funcionários quando aquele que é o ponto, aquele que é o principal faz o que quer? Qual é a diferença que tem no médico de um funcionário? Eu acho que os secretários também teriam que ter relógio ponto. Todos tinham que ter. Quando eu trabalhei por um tempo, na época do finado Reneu, o meu cartão ponto era referência para os demais funcionários. Quando o cara não batia ponto, eu chamava ele lá no meu local de trabalho. Não dava um cagaço nele valendo, não. Eu pegava o meu cartão e dava uma olhada no meu cartão. Aqui, ó, batido, tudo. Até depois do horário que tinha que trabalhar. E da mesma forma, todos os outros funcionários, com o tempo, todo mundo batia ponto. Não precisava mais cuidar do relógio ponto. Eu acho que dessa maneira tem que agir com eles também. O que eles são mais? Se eles ganham talvez 10 vezes mais do que o outro funcionário. E para que pagar 1.500 a mais, sei lá, no relógio? Daí eles olham lá a folha ponto, ele trabalhou direitinho, 5 horas, não sei que hora entrou, ele veio bem depois, tudo na caneta, não sei o quê, e ganha 1.500 mais para não cumprir o horário. Que exemplo é esse para os demais funcionários? Seria esse a parte. Obrigado, colega Ido. E o meu tempo já está... Oi, meus tempos. Meu tempo já acabou, né? Eu teria muita coisa para falar hoje ainda, mas a gente vai fazer por escrito o pedido amanhã. Obrigado.
encerrado o espaço dos pronunciamentos, senhores vereadores. Os projetos estão sendo discutidos nas comissões de Finança, de Justiça, e na próxima quinta-feira, novamente, estarão reunidos para debater os projetos do Executivo. E, por hora, nós passamos, então, ao espaço final das explicações pessoais. A palavra ao vereador Arley, havia nos solicitado. Senhor presidente, na verdade, hoje tinha bastante coisa a falar no grande expediente, mas vou deixar para outra semana. Queria também falar aqui da perda precoce da nossa amiga, colega, Fabiane Pastório. Não é fácil perder uma pessoa tão especial assim. E nossa colega também lá de Centro Italiano, que faz aquele trabalho solidário lá, de forma a ajudar a manter a nossa cultura, né? E fiquei feliz por ver a grande quantidade de amigos se despedindo, uma pessoa que eu principalmente não imaginava o tamanho da amizade. Fiquei muito feliz assim de ver as pessoas falando dela e eu há pouco tempo assim que começamos a conviver lá no Centro Italiano e no partido, e é uma grande perda para nós, tanto o Centro Italiano como partido. E para o município também, pelo que é a sua competência. Falar também tivemos uma perda também, de forma inesperada, do meu tio, irmão do meu pai, ontem. E parabenizar o pronto atendimento do Corpo de Bombeiros, mas não pôde mais fazer nada, foi um infarto fulminante, e vi bastante gente se despedindo dele, aí, pessoas que eu nem conheço, aí, um baita cara de grande amizade, e que Deus o tenha aí, e que a família consiga suportar a sua partida. Elogiar também a romaria, aí o presidente falou. Eu vou confessar aqui que foi a primeira romaria que eu participo. Tenho vergonha, mas tenho que admitir. Às vezes nós não tiramos tempo para essas partes tão importantes e participar mais dos eventos aqui do nosso município e cuidar um pouco da nossa fé também. Elogiar o Café Colonial do CTG Missioneiro dos Pampas. Mais uma vez foi um grande sucesso de evento, e não sei ainda o número de fichas comercializadas, mas está de parabéns aquela casa lá. Em nome do patrão Laerte, parabenizar todos os missioneiros. Quero convidar todos ainda para o grande jantar dançante em Padre Gonzales, lá no Clube Piranga, no próximo sábado, né? Com certeza será um sucesso. E eu vou ainda só fazer um comentário aí, que nós precisamos trabalhar junto, Câmara de Vereadores, Executivo, Conselho de Saúde, Hospital, para procurar inverter esse fluxo de paciente aqui do nosso município para fora. Precisamos saber o que nós podemos realmente ajudar. O que eu falei, essas denúncias que eu fiz aí, não é que eu tenha alguma coisa contra pessoalmente alguém, mas tenho recebido muitas reclamações e não posso ficar quieto, não posso me omitir a esses problemas aí, porque eu estou aguardando ainda aquele pedido de informações com a cópia de contrato de trabalho dos médicos, porque eu não sei se o médico é contratado no município para trabalhar por hora ou por ficha, porque hoje o pessoal se amontoa nos nossos postos de saúde para pegar uma ficha antes do horário de abrir, sendo que o profissional tem que estar ali à disposição, ele é pago para trabalhar uma quantia de horas X. Então eu não recebi ainda, eu não sei se o médico é contratado para trabalhar por fichas ou por horas. Seria isso.
Agradecer, então, todas as palavras de carinho que a gente recebeu pela perda do tio Mário, tá? É muito legal a força que as pessoas dão nessas horas difíceis. Um abraço, boa noite. A parte cardíaca nos levou mais 2 pessoas de estimação. Vereador William Arink. Rapidamente, quero falar ainda algumas falas dos colegas. Primeiramente para Marli, a tua fala com muita propriedade em relação à agricultura, mas nos últimos anos eu acabei lendo muito sobre isso em função dos meus estudos, enfim. A tua fala vai ao encontro de sustentabilidade e o sistema capitalista econômico ele não combina com isso, né? Então, o primeiro problema que eu apresento em relação a isso, qual a relação dos agricultores com os comerciantes? Como funcionaria isso? Porque aquele comerciante que quer vender aquele produto que veio de fora, quer o espaço dele e diz que paga o imposto, então o produtor também teria... É uma discussão longa, só esse ponto, né? Então, é muito difícil mudar o ponto de vista do produtor também, porque hoje se mecanizou tudo e a produção familiar, a agricultura familiar dessas culturas que seriam sustentáveis, cada município ou a cada região ser trabalhado de forma sustentável, teria que ser totalmente uma dinâmica diferente de trabalho. Enfim, é um sonho isso, né? Eu acho que chegar a essa sustentabilidade é um sonho, mas é um dos caminhos que tornaria ainda possível a continuação da vida do homem no planeta, porque nós estamos acabando com essa condição, com essa possibilidade. Enfim, dentro de 50 anos saberemos qual a situação que vai estar. Eu te sugiro Lutzenberger, ele foi, inclusive, já ministro no nosso país aqui, é uma pessoa que escreveu e escreve muito sobre isso aí, de maneira bem inteligente. Ido, só para comentar a questão que eu falei do Facebook, né? Eu entendo o teu posicionamento, acredito que está no teu direito de presidente fazer isso, e a tua preocupação, a tua explicação para esses teus motivos são totalmente aceitáveis e concordo na tua pessoa, o risco que corre, enfim, né, os apontamentos que podem aparecer e vai cair no colo do presidente da Câmara fatalmente. A minha fala foi no sentido de que triste que ainda estamos numa posição que discutir política seja tão perigoso, né? Se as campanhas políticas fossem de propostas e de críticas respeitosas, construtivas e fundamentadas, e não de agressões, né? Sempre existe essa guerra é óbvio que isso é uma utopia e eu não vou ver isso acontecer, mas que bom se tivéssemos 2, 3 candidatos que apresentassem suas propostas e o povo escolhesse isso. Mas nem o povo sabe escolher isso, né? Então ele nem quer isso. O povo gosta os nossos colegas, às vezes aqui, o Edivan gosta de uma briguinha, ele mesmo fala desse, sei lá, e vocês sabem que eu não gosto disso, e a minha opinião é que isso não constrói nada, mas respeito, né? E peço que respeitem a minha opinião também. E eu sei que o povo gosta disso também, gosta desse pão e circo, infelizmente. Mas vocês um dia vão concordar, ou eu peço que pensem pelo menos, que para Três Passos isso faz parte, é uma cultura, enfim, mas o meu ponto de vista é que quando os problemas de Três Passos deixam de ser o assunto e sim as pessoas, nós já começamos errado. Mas esse é o meu ponto de vista. Então, só para explicar, que o que eu falo é que se nós soubéssemos todos nos portar e saber o que podemos falar em determinados momentos e situações e épocas eleitorais ou não eleitorais, nada disso seria preciso. Na verdade, se o ser humano conseguisse agir de maneira equilibrada e justa sempre, não precisaria haver lei nenhuma, né? Seríamos naturalmente uma comunidade que conviveria de maneira tranquila. Então, eu sei que muito do que eu falo assim parece coisas tão distantes, mas tem
um autor que fala que a utopia nos move. Se a gente não tem aquele sonho utópico, aquele que a gente acha, sabe muitas vezes que é impossível alcançar, mas se a gente não busca aquele inalcançável, a gente não consegue evoluir nem para o que é alcançável. Eu acho que a gente tem que pensar sempre, não sempre, mas muitas vezes naquilo que não é possível para melhorar o que é possível. Então, boa noite a todos, obrigado. Parabenizo os senhores vereadores pela bela contribuição dos seus pronunciamentos de hoje. Eu, sentado aqui, escuto palavra por palavra e posso dizer, hoje a Câmara mostrou a sua liderança aos demais municípios pela sua capacidade intelectual, cultural de se expressar. Boa noite a todos.